Então, falamos de Israel, falamos do povo antigo, povo que era desobediente também. Quando nós falamos dos gentios, nós estamos falando do povo de Éfeso, a quem Paulo estava se dirigindo, e a nós, a quem Paulo também estava se dirigindo. Gentios estavam naturalmente, da sua própria natureza, separados de Israel. Também separados das promessas que Deus tinha feito a Abraão. Suas práticas religiosas eram completamente diferentes das práticas religiosas do povo de Deus. E cada povo, cada lado odiava o outro. E Cristo, ele veio como pacificador. Cristo veio para eliminar esta divisão. Essa divisão que existia tanto de judeus quanto de gentios. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário é o preço que ele pagou, a redenção. Independente da sua origem nacional. Pagou o preço do pecado de todos. Paulo, aqui no texto, meus irmãos, chama a atenção, dizendo que nós avivássemos sempre a nossa memória. Que nós nos lembrássemos de como era a nossa situação antes de Cristo estar em nosso coração. Nós sabemos, meus irmãos, que antes passado, nós vivíamos separados. O povo de Deus, nós andávamos sem Cristo. E o que o apóstolo Paulo está lembrando aqui, nos exortando, é que cada um de nós nos lembremos de onde nós vimos. Em que situação nós nos encontrávamos antes de ser nova criatura. Porque o apóstolo Paulo faz essa exortação. Porque, meus irmãos, a maneira mais sábia de recobrar a humildade que Deus quer que o nosso coração seja revestido é lembrar de onde nós viemos. Muitas vezes nós queremos ser até mais crentes que os outros. Então é importante que nessa hora lembremos de onde nós viemos. Antes de nos convertermos. Porque antes de nós nos convertermos, nós não temos nem sequer a marca de Deus. Qual é a marca de Deus no convertido? Seu procedimento. O seu proceder de acordo com a palavra de Deus. Essa é a marca de Deus. Portanto, meus irmãos, para os judeus, o sinal da graça era assim. Eles deviam muito bem lembrar disso com humildade, mas muito pelo contrário.
eles se tornavam vaidosos, eram circuncidados e os gentios não. Como se a circuncisão fosse algo meramente carnal. Como se a Bíblia não orientasse que muito mais importante que circuncidar-se carnalmente é circuncidar o coração. É circuncidar-se espiritualmente. Paulo não desprezava a circuncisão do povo de Israel. Ele desprezava o comportamento daqueles que se orgulhavam. Por causa dela, alegavam ser superiores aos ensinamentos da carne. Circuncisão é algo espiritual. Todos nós devemos ser dados espiritualmente. Portanto, a lembrança que nós devemos ter é que a circuncisão do prepúcio todo homem poderia fazer. A circuncisão do coração só o Espírito de Deus pode fazer. Nós nos lembremos que antes nós andávamos sem Cristo. Antes de nós não termos o procedimento de convertidos que andam segundo a palavra de Deus, nós andávamos separados da comunidade do povo de Deus, estranhos às alianças das promessas. Portanto, não tendo esperança, andávamos sem Deus. E no presente, vamos nos lembrar do passado para sermos um presente. Lembremos que é a idolatria, foi a idolatria que nos separou de Deus. E cuidado, porque no mínimo nós somos tentados a idolatrarmos a nós mesmos, a achar que nós somos as melhores pessoas. Passamos a adorar a nós mesmos, adorar. Passado, nós éramos idólatras. E caminhavam o caminho de acordo com as orientações deste mundo. Brigávamos pelas mesmas coisas que o povo do mundo brigam. Agora, diferentemente, como nova criatura, nós amamos aqueles que querem brigar conosco. Porque bem-aventurados são aqueles que amam os próprios. Aqueles que, de fato, brigam pelas coisas deste mundo, odeiam pelas coisas deste mundo, por qualquer coisa, são inimigos. Como nós éramos, antes de nos converter. Mas nós fomos levados para perto. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo providenciou a nossa chegada para perto de Deus, para fazer amizade com Deus e muito mais do que isso, sermos adotados como filhos de Deus. O sangue de Cristo eliminou qualquer hostilidade dentro do nosso coração. Agora, nós que éramos inimigos de Deus, temos sentir todo o seu amor por nós.
Por isso que nós devemos ter licóis salteado, João 3,16, e não somente licóis salteado, é citá-lo o tempo, principalmente no centro de amor de Deus por nós. Somos aproximados de Deus por causa do sangue de Cristo. O caminho de Deus é o sangue de Cristo, é o que diz a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado por água. Evangelho de João, capítulo 9, nós vemos o profeta João Batista, dado pelo Santo, revelando ao mundo quem era aqui, era Jesus. E seguinte, com a Jesus que vinha para ele e tira o pecado. Quais são os resultados, os benefícios da obra de Cristo em nós? Você já procurou ler na Bíblia sobre isso? A Bíblia é muito clara. Então, quais são os benefícios? Nós passamos a viver. E o texto que nós lemos diz: Ele, nosso Senhor Jesus, é a nossa. Ele é a nossa paz. A morte de Ele sofreu por causa dos nossos pecados, nos uniu a Deus. Ninguém que continue tendo prazer em pecar. Só tem paz aqueles que têm Cristo no coração e resistem ao pecado. Ninguém que continua pecando tem paz com Cristo. Ele é a nossa paz. E esta paz, o apóstolo Paulo diz, no texto que nós lemos, ela foi dada aos convertidos, dependente da nação. É dada ao dependente da sua nação. E uma nacionalidade como o tem razão pensar sobre isso melhor do que especialmente porque o Espírito Santo é dado a todos aqueles que era judeu. E quem não era judeu, Cristo para que se tornassem um só corpo.
todos devemos nos tornar um só corpo. É o único cabeça da sua igreja. É uma igreja, como diz o apóstolo Paulo no texto, que foi construída e continua sendo construída sobre um fundamento apóstolo. A igreja que cultua a Deus diferente não é igreja. Só a igreja de Cristo, aquela que cultua a Deus sobre os fundamentos dos apóstolos. Porque os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja e a rocha. E quem é a rocha? Então, o verdadeiro crente é aquele que anda na sã doutrina dos apóstolos, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veio para nos unir, para derrubar a parede da hostilidade. Por isso ele é a nossa paz. E se Cristo é a nossa paz, segue-se que todos aqueles que estão fora de Cristo inimigos. Isso se aplica no Testamento, se aplica a todos. No Antigo Testamento, os judeus tinham sido separados do Antigo por uma série de barreiras. Mas em Cristo, essa parede de hostilidade, essa parede da inimizade derribada. O apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos que em Cristo foi abolida na carne os mandamentos na forma de ordenança. Em Cristo, por intermédio da cruz, nós fomos reconciliados com Deus e com os nossos irmãos. Em Cristo, nós temos acesso. Nós entramos no trono da glória. Nós já estudamos isso bem repetidamente na reunião de oração, na presença do Pai. Em Cristo. Em Cristo, nós nos tornamos habitação de Deus. Templo do Espírito. A Bíblia nos ensina claramente a respeito dessas duas criaturas que nós fomos, desses dois seres humanos que o homem é. Velho, antes da conversão, e o novo, depois da conversão. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 2 a 20. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão procedente. É preciso para que nós nos tornemos. O novo homem só nasce quando o velho homem morre. Portanto, é preciso que o velho homem morra para que nasça o. Vamos, meus irmãos, matar qualquer influência que possa existir em nós ainda, homem. Que este seja o nosso exercício espiritual mais presente em nossas vidas. Exercitar o viver o novo homem, esquecendo, matando o velho homem. Cristo ele nos deu acesso Jesus Cristo nos tornou concidadãos dos santos. Cristo é o fundamento. Que substituiu o antigo edifício em Jerusalém. A Bíblia e o ensino que ela contém são a verdadeira base da igreja. E qualquer igreja que ministre fora da palavra de Deus não é de Deus. Os apóstolos e os profetas transmitiram estas mensagens como servo do Evangelho. E como servos do Evangelho, nós devemos continuar transmitindo esta mesma mensagem. Finalmente, aqui cabe uma pergunta. A cada um de vocês que estão me ouvindo aqui ou em qualquer outro lugar. Em que situação você se encontra agora? Depois de ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, qual é a tua situação agora? Em Cristo ou a paz é instalada para todos